Por que que eu sou assim? Por que que eu não me permito ser feliz? Por que que eu não me livro desse peso, dessa coisa de que vai acontecer alguma coisa errada, vai dar alguma merda em algum momento? Por quê? Meu nome é Manuela, eu falo da Suíça. E eu conheci a Fernanda porque apareceu no meus stories, você mulher que mora fora do Brasil. Eu achei, opa, sou eu, ela tá falando comigo. Aham. E aí eu entrei nos seus stories, isso tem muito tempo, foi quando eu cheguei na Suíça. Isso Tem foi dois quando? anos já, tem Tá. 2 anos. E aí eu gostei entrei no teu Instagram, gostei, vi que você tinha um grupo do WhatsApp para ficar recebendo atualização, né, de Aham. quando que iam começar os programas, quando que ia ter live, e sempre acompanhava, mas nunca assistia. Eu sabia que estava tendo, hoje vai ter uma live de, não sei, por exemplo, amor próprio, ou problemas quando a gente se muda, como muda a transição de carreira, alguma coisa assim, mas eu nunca efetivamente entrava. No dia que apareceu o do programa do PAP, eu tive um gatilho, assim, eu falei, é agora, porque eu já acompanho Fernanda há muito tempo, então agora eu preciso participar. E eu nunca tinha visto nunca tinha entrado em nenhuma live sua. Eu via os seus IGTVs lá no Instagram, mas nunca tinha acompanhado uma live. E aí eu falei, não, mas esse programa, isso é um aviso, isso é uma mensagem do divino que eu tenho que fazer esse programa, porque o programa, o PAP, tinha tudo a ver com o que eu estava precisando naquele momento. E aí foi quando eu entrei no grupo, me inscrevi, eu entrei para participar do workshop. Quando você, quando você acabou o workshop, eu já sabia que eu ia fazer o programão lá, porque eu vi que se encaixava super com o que eu estava buscando, sabe? Essa questão da autocrítica, essa coisa de revisitar alguns eventos do passado que acabam deixando essas feridas que constroem o que a gente cria de conceitos hoje, tudo isso. E aí eu pensei, é agora. E aí eu te conheci efetivamente no PAP, né? Porque eu só conhecia você por vídeos e acompanhando as suas postagens em Instagram, mas efetivamente a gente se conheceu mesmo durante o teu workshop. Sim. E como você estava se sentindo naquela época, Manu? Tipo, então, antes de fazer o PAP, como é que estava a sua vida? Como você estava se sentindo? Basicamente existe uma coisa de autocrítica muito grande, uma autocrítica de nunca nada tá bom, ou eu posso melhorar isso aqui, ou olha como ela faz melhor do que eu. Eu também acho que eu estava numa curva para voltar a entrar num processo depressivo, e como que eu identifico isso? É porque eu fico com uma mania de perseguição muito grande. Eu acho que tudo que as pessoas estão fazendo é particular, pessoal e é com a Manuela. Quando a gente sabe que não é, né? Não tem nada a ver. Mas isso é o meu grande gatilho de identificação quando eu estou entrando num processo depressivo. E isso estava acontecendo. E aí eu comecei opa, peraí que eu tenho que fazer alguma coisa. E um dos pontos também muito, muito severos era essa coisa da perseguição do relacionamento, né? De eu achar o tempo inteiro, de eu pensar o tempo inteiro que eu ia ser traída, de eu ficar pensando em cenários bizonhos de traição e como eu responderia. E aí eu entro numa realidade paralela tão bizarra que eu sofro com uma situação que não tá nem perto de acontecer. Eu falei, não, isso. Por que que eu sou assim? Por que que eu não me permito ser feliz? Por que que eu não me permito viver essa vida não plena? Porque plena, não sei se existe isso, nem sei se deveria existir, porque eu acho que plenitude acaba te levando para um caminho de menos desafios, né? De menos aprendizado. Mas por que que eu não me livro desse peso, dessa coisa de que vai acontecer alguma coisa errada, vai dar alguma merda em algum momento? Por quê? E aí eu falei, porque eu não tenho confiança, porque eu não me amo, porque eu não me respeito, eu não sei ser gentil comigo, eu não sei enxergar as coisas que eu mereço. Então, tem alguma coisa errada, sabe? E justamente foi por isso que eu falei que quando eu assisti o workshop, para mim as coisas se encaixaram muito, porque naquele workshop, né, que não é nem a aula, é o workshop que você deu aberto, você fala para quem é o PAP, aí você começa a falar várias situações, e eu me enxerguei em todas, basicamente. Aí eu falei, bom, agora é agora ou nunca, né? É agora ou nunca, porque eu acho que falar que eu preciso curar a insegurança é muito forte. Eu não sei se isso é uma coisa que a gente cura para sempre. Eu acho que isso é um processo cíclico, né? E aí, quando a gente piora, a gente tem que fazer alguma outra coisa para melhorar e assim por diante. Esse é o processo da vida.
É difícil realmente, né? Mas naquele momento eu estava passando por isso, assim, muita insegurança, pensamentos de perseguição, repetitivos, e desmerecimento. E eu acho que também a questão de você se mudar de país e a tua realidade não é a mesma, mas você ainda vive um pouco daquele lugar lá atrás, sabe? Você ainda pensa nas amigas que estão lá e essa solidão te consome muito e faz você ter a cabeça aberta para pensar esse monte de besteira, né? Basicamente é isso. Acho que esse é um desafio de quase todo mundo que se muda passa por essa readaptação, que gera um monte para cada um vai ser de um jeito, mas para mim gerou tudo isso. E aí, ao longo do papo, o que que você aprendeu que mais mexeu com você? Eu aprendi, é uma coisa que eu levo até hoje, que é uma coisa que eu pratico diariamente, que é fazer aquela lista de por que que eu mereço tudo, né? Por que que eu sou muito boa? Por quê? E aí fazer essa linha do tempo, de todas as coisas que eu já conquistei, porque ao longo da vida a gente esquece, né? E eu acho que esse exercício de relembrar, esse exercício de botar no papel tudo que a gente já conquistou e quão maravilhosa a gente é. E não tô falando maravilhosa, não tem nada a ver aqui de sentido, não tem nada físico, não tem nada a ver com isso. É maravilhosa como pessoa, como nós somos seres únicos e assim, incríveis, porque a gente consegue coisas que às vezes a gente consegui, né? Tá bom, tá bom. Mas quantas outras centenas de pessoas não queriam aquilo? E a gente não consegue enxergar isso. Então, eu tenho uma prática diária de pensar em pelo menos 4 coisas. Por que que eu sou muito boa? Por que que eu mereço tudo isso que está acontecendo na minha vida? E aí eu pratico isso, sabe? Eu pratico, eu repito, eu escuto, às vezes falo em voz alta, às vezes quando eu estou em um momento de agonia no trabalho, que eu começo a ser tomada por aquela ansiedade, aquela coisa de eu não vou dar conta, isso é demais para mim. Eu tô com um papel na frente, né, geralmente para escrever, eu vou lá e tomo nota e escrevo. Você vai conseguir porque você já passou por coisa pior. Lembra daquele dia? E aí isso me dá é quase um balão de oxigênio. Isso foi um exercício que para mim foi vital, assim. Eu diria que foi divisor de águas. E vou te falar, tem exercícios lá. Eu fiz tudo, tá? Eu fiz todos os exercícios com você durante, porque eu recomendo. Eu sei que é difícil, mas eu realmente recomendo que as pessoas tentem fazer assim, porque eu acho que você vê uma continuidade muito mais fluida quando você faz isso do que quando você senta e faz 30 deveres de casa ao mesmo tempo. Tipo, fazer um por E, semana, assim que você tá falando? fazer um por semana. Eu diria que fazer um por semana é o ideal, porque é como se fosse uma sessão de terapia mesmo. Quando o terapeuta não passa pra gente exercício, a gente não faz em uma semana para encontrar com ela na próxima e trazer a listinha de que folhinha do pensamento. É basicamente isso, né? E Sim. pra gente pensar, e é bom que enquanto você começa a fazer o exercício no início da semana, no final, você lê e fala, não é bem isso. Aí você revisa, você escreve, rabisca. Então, para mim foi muito bom, sabe? Ter feito tudo assim, acompanhado com muita disciplina. Como que você foi se sentindo? Como é que foi esse processo das emoções? Como foi para você essa linha do tempo aí ao longo das 6 semanas que você fez o PAP? Para mim foi assim, as coisas foram todas muito fracionadas, mas no final, quando eu olho para trás, fez tudo sentido junto, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente tem aquela conversa da lista de conquistas, eu nunca tinha parado para fazer aquilo na minha vida. E naquele momento eu enxerguei o como eu era injusta comigo mesma. E aí eu quase entrei numa coisa de novo, ao invés de entender, me criticar novamente. Mas eu falei, opa, não, vamos parar, que eu não sou obrigada a saber tudo. Então agora que eu tô tendo contato com isso, é agora que eu vou me parabenizar por isso. Aí quando a gente mudou de módulo, que a gente foi para aquela identificação dos traumas, de criança interior, tudo isso, afloraram outras coisas completamente diferentes. Então, isso para mim foi como se fosse uma construção mesmo, sabe? É como se eu tivesse, é como se a gente tivesse passado, como um bebê que tem que andar, mas antes dele andar ele tem que engatinhar, né? Então a gente foi construindo os pilares lá para construir o muro mesmo, né? Para mim, eu prefiro pensar e entender que foi uma coisa fracionada, que no final se construiu em algo incrível e que faz todo sentido junto, né? Eu achei muito interessante como cada um dos assuntos, eles simplesmente se complementam perfeitamente para construir o todo, sabe? Uhum. E na parte de transição de carreira,
né? É aquilo ali, eu respirei uma semana a transição de carreira e escreve sobre isso. Depois, olhando todo, eu falo, não tinha como eu falar de transição de carreira, de fazer a lista, se eu também não olhasse nos pontos que me traumatizaram e que eu tenho que curar hoje no meu adulto e manter na minha criança, ou qualquer coisa parecida, entendeu? Então, eu senti que fez todo sentido, toda a ordem de tudo que a gente conversou fez todo sentido para mim por causa disso. E eu agora tô curiosa, mas por que você tá falando de transição de carreira, se o curso é de amor próprio, você veio com isso? Não, mas a gente teve uma aula. Tenho quase certeza, Fê. Eu lembrei por que eu tô falando de transição de carreira. Porque a gente conversou muito sobre como essa mudança de país às vezes faz com que a gente dê um passo para trás na carreira e como que a gente lida com isso sem se sentir inferiorizada. Foi isso. A transição de carreira teve a ver com a aula que a gente teve de línguas. Essa aula a gente teve. Sim. Foi essa. Foi essa, porque uma das coisas que a gente discutiu muito é essa coisa da gente trabalhar em posições diferentes no Brasil, e aí quando a gente se muda de país, a gente não consegue uma posição equalizada, a gente tem que trabalhar com algo que a gente, enfim, se considera capaz de fazer alguma outra coisa melhor, e como você lida com isso sem ficar se sentindo inferior, ficar se sentindo mal por não estar... e o estudo todo que eu fiz, por que não está sendo aplicado agora? Né? Então, essa transição de carreira foi isso. Como fazer essa transição mudando de país sem ficar se sentindo inferior ou enfim. Inclusive, essa é uma boa ideia de bônus, assim, né? De botar essa coisa da carreira, porque é onde uma autoestima se demonstra bastante. A falta de amor próprio tem repercussões sérias na carreira. Muito, muito. E Manu, você consegue ver uma diferença, assim, entre a Manu de antes e a Manu de depois do PAP? Quem era a Manu antes, quem é a Manu depois? Eu consigo, principalmente nessa parte de autocrítica. Sabe, hoje eu tenho realmente bate-papos com a Berenice. Quando ela começa a me infernizar, eu consigo falar: olha só, vamos parar agora aqui, né? Porque não tem necessidade de você. Manu, pra quem não É o- sabe. Quem é a a Berenice? Berenice é aquele diabinho do desenho, né? Que fica aqui no nosso ouvido falando tudo que a gente está fazendo de errado, mas na verdade não está fazendo de errado, e criticando você o tempo inteiro, te colocando para baixo, dizendo que nada tá bom. Aquela nossa versão, aquela versão do mal, eu diria, sabe? Então, uma coisa que eu tenho certeza que faz muita diferença em mim antes e depois do papo é isso. Eu controlo ela hoje muito melhor, mas assim, muito melhor, de uma maneira que eu não fazia antes. Então, eu controlo ela de uma forma... Ela ainda existe, é aquilo que a gente fala muito, né? A gente não tem que matar a Berenice. Não, não, não. A Berenice, ela tem que existir, porque ela quer te proteger, porque ela, né? Na verdade, ela é só uma pessoa cagona, uma pessoa medrosa, né? Mas ela não pode te dominar. Então, hoje, isso é assim... tenho muitos pensamentos, às vezes, ainda muitas amizades se terminaram, né? Isso é um assunto muito sensível para mim e uma coisa que agora está em pauta na minha vida. Muitas amizades que terminaram com a minha vinda para cá, para a Suíça. E aí a Berenice começa, mas também você fez isso, fez aquilo, você não manda mais mensagem, o que é tudo mentira, porque eu sou uma pessoa que busco muito as pessoas. E aí estava me botando para baixo, estava me deixando culpada, estava me consumindo. E aí eu falei, Berenice, olha só, vamos parar, né? Na verdade, o nome da Berenice, da minha Berenice, é Manuzinha, né? Quando ela começa, eu falo, Manuzinha, olha só, vamos parar. Não tem nada a ver. A vida é um ciclo. Quem tem que ficar, fica. Quem não tem, não fica. E se a gente tiver que se reencontrar no futuro, a gente vai se reencontrar no futuro. Então, assim, calma. Também o mundo não vai acabar por causa disso. Para de se perturbar por causa de pessoas que não sabem nem mais que você existe, entende? Assim, não é para tanto. E aí eu consegui dominar. Então, para mim, esse aprendizado, sabe, de conversar com ela, ao invés de querer entrar no ringue, foi maravilhoso. E mudou a minha vida mesmo. Mudou a minha vida mesmo, porque me ajudou até a, por exemplo, aprender a dizer não quando eu dizia assim forçado, sabe? Porque se eu controlo essa Berenice, minha filha, eu consigo controlar muita mais coisa. Então, foi muito, eu acho que eu diria que essa é a grande diferença.
Antes era como? Quando a Berenice começava, você ficava de que jeito? Eu entrava nesse estágio de repetição de pensamento, sabe? É quase uma coisa obsessiva de que a pessoa está fazendo isso porque não gosta de mim, tudo vai dar errado, eu vou ser demitida em breve. Meu namorado vai me largar, porque como eu vou ser demitida, eu vou comer até explodir, e aí ele não vai me aguentar, e ele vai me largar e vai namorar a minha melhor amiga. Era desse nível. Então era uma coisa fora de controle. Era uma bola de neve, assim, que crescia, e vinha como uma avalanche. Nossa, devia ter um impacto terrível na tua vida. Muito, muito, porque é aquela coisa assim, o dia estava ótimo, comecei o dia muito bem, e aí do nada vinha ela encher meu saco. Manuzinha vinha falar alguma coisa aqui no meu ouvido. E aí era, em um minuto, eu me tornava uma pessoa triste, com vontade de chorar, irritada, porque você começa a trabalhar aqueles pensamentos, eles geram sentimentos dentro de você. E aí esses sentimentos, você fica irritada, de mau humor, triste, querendo chorar. E eu acho que isso mexe até com a tua energia, para quem acredita nisso. Você se torna uma pessoa repelente de gente, porque você fica daquele estado. E isso era uma coisa que eu não gostava, eu não queria passar por aquilo, eu não queria tornar o meu dia um horror por conta de coisas que sequer estavam acontecendo. Não faz o menor sentido isso. E hoje, agora que você aprendeu a lidar melhor com a Manuzinha, né? Eu gosto de Com a falar minha que Berenice. o Denise é o nosso crítico interno. E eu tô aqui pensando como que isso deve ter impactado várias áreas da sua vida. Como que impactou? Tipo, quais áreas impactou e como impactou? Eu destacaria duas, tá? Que eu acho que foram as principais. Impactou no meu relacionamento, que ficou muito mais sadio, eu fiquei muito mais leve. Eu senti que eu fiquei mais leve e eu acho que ele percebeu isso, de alguma maneira. Então, consegui controlar essas coisas de, vai estar reparando aqui que eu tô um pouco mais cheinha aqui, vai ficar reparando aquilo lá, vai olhar para minha amiga. Essas coisas eu consegui rebater com pensamentos muito simples de que não vai acontecer isso porque ele gosta de mim, é comigo que ele tá, não tem por que você ficar pensando isso. Isso foi muito importante, porque era uma coisa que me consumia demais. Demais. Então, na parte de relacionamento, foi um divisor de águas. E na parte profissional, sem dúvida. Sem dúvida, eu parar com aquela mania de perseguição, de que sempre tinha alguém querendo me passar a perna, que eu ia ser demitida a qualquer momento. Eu tô muito assim. Me ajudou a fazer uma conclusão que segue mais ou menos nessa linha. Eu fiz o que eu pude, o máximo que eu pude. Se DM a partir daqui, não tinha nada que eu pudesse fazer. Não é um problema meu, não é um defeito no que eu fiz, não é porque eu sou ruim. Então, isso melhorou muito, porque eu acho que isso mexe até com a minha segurança, com a minha postura, com o meu posicionamento. Então, as pessoas sentem também que você está mais segura, porque você está entregando o seu máximo, assim. E ter consciência que eu estou fazendo o máximo que eu posso e que está bem feito, é isso. O que mais que a gente pode fazer também? Né? Não tem como a gente dar mais do que isso. Então, entender isso e parar com essa coisa de me criticar e esse medo de que alguma coisa vai dar errada, que acabava fazendo com que você entregasse um negócio meio até a forma de posicionamento mesmo quando você fala numa reunião, sabe? De se defender e etc e tal. Isso muda muito até a forma como você é vista, basicamente. Então, você parar de ficar nessa constante roda, desse ciclo de pensar que você pode passar por alguma traição ou que você está num relacionamento que não é para você, muda muito a dinâmica do seu dia a dia, muda tudo. Quando melhora uma coisa, a tendência é que a outra melhore também. E isso foi uma coisa importante. Porque quando eu vi que eu consegui na parte amorosa, eu falei, opa, peraí, então, como é que agora eu uso isso pro meu profissional? E aí você começa a botar em prática, sabe? Efetivamente, e ver que tem mudanças imensas. E Manu, é incrível, pelo menos para mim, assim, esse diálogo, eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, porque quando o papo era um embrião, quando era eu e 200 mil post-its, eu repetia, meu, o que eu preciso mudar é o diálogo interno. Se eu mudar o diálogo interno, Eu acho. tudo vai mudar. Se eu ajudar essas meninas, mulheres, né? Se eu ajudar essas mulheres a mudar a conversa que elas têm na cabeça delas, tudo muda. Exatamente. E você tá falando justamente isso. Tipo, você mudou a conversa na tua cabeça,
Você mudou a conversa no trabalho, você mudou a conversa nos seus relacionamentos, você mudou... Tudo. Você muda a forma como você se vê, sabe? E aí é muito bom também, porque entra lá na listinha do eu sou maravilhosa, que eu tô conseguindo fazer isso, sabe? E isso é realmente impagável, porque eu não pensava que eu conseguiria. Sinceramente, primeiro que eu não sabia que a Manuzinha existia. Ela estava lá, eu achava que ela era, não, a par de mim, isso sou eu mesma. Quando eu tive discernimento dessa pessoa, que é quase uma pessoa, né, gente? É quase uma pessoa. E aí eu tive discernimento e entendi como é que ela funcionava. Entendi até quais eram os gatilhos que faziam ela entrar em cena. Eu falei, opa, peraí que agora quem está no controle sou eu. Ela pode existir. Ela pode, é aquilo que você falou, ela pode sentar, a minha Berenice, a Manuzinha, ela pode sentar no banco de carona. E pode dar a opinião dela, mas ela jamais vai pegar nesse volante. E quando eu tiver que mandar ela calar a boca, vai ser. Mas quando eu tiver que conversar, também vai ser. Eu acho que tem que ter essa gentileza também. Não dá pra achar que dá pra mandar pra ser agressiva com ela. Não, não, não. Não é esse o caminho. Acho que o caminho é o diálogo mesmo. É exatamente isso que você falou, o diálogo interno. Porque no fim ela é você, né? Foi o que a gente falava. Não adianta você ser Exatamente, ela sou eu cheia dos traumas, né? Ela sou eu que carrega todo esse histórico de relacionamento ruim, amizade que acabou de uma maneira não muito legal, e aí acaba deixando essas cicatrizes. E você sente que você conseguiria ter passado por esse processo sozinha? Não, absolutamente não. É como eu te falei, eu não sabia que esse ser existia dentro de mim, sabe? A importância, para mim, a grande importância do PAP foi trazer esse divisor de águas de eu enxergar que existia essa voz falando comigo, que era ela que me fazia me sentir mal, que era ela que trazia esses sentimentos ruins, esses pensamentos obsessivos, e que eu poderia lidar com ela, né? E aí o pano de fundo disso é porque eu já conquistei tantas outras coisas, o que é falar com a Berenice perto de toda aquela lista de 100 coisas maravilhosas que eu já fiz? Né? Então, eu tenho certeza que eu não conseguiria, eu não conhecia esse approach, não era uma coisa que eu sequer tinha pensado. Então, foi o papo que fez eu entender quem era a Berenice barra Manuzinha, né? E como tratar dela. Hum. E Manu, você já fazia terapia, né? Você comentou de terapia, porque você acabou de falar, Ah, tem terapia que manda fazer exercício uma semana e tal. Você fazia, isso. faz ou fez? Como é que tá? Eu sempre fiz, Uhum. fiz durante muitos anos no Brasil. Aí quando eu vim para cá, aí um pouquinho antes de vir para cá eu parei. E quando eu cheguei aqui eu voltei, que eu acho que a mudança de país exige uma coisa mais, uma terapia bem focada. Sim. E estou fazendo até hoje, e eu adoro, eu acho que é muito necessário, sabe? E para mim faz muita diferença. Mas é uma abordagem diferente, né? A terapia a gente é uma outra coisa, acho que é um complemento, tudo é um complemento. Eu ia perguntar para você como é que foi com você fazendo terapia e o PAP, como que... Eu diria que eu tive duas discussões relacionadas ao assunto, a coisas que a gente abordou no PAP na terapia. Uhum. Mas eu confesso que eu deixei, eu não por intenção, mas simplesmente foi natural eu deixar que as coisas acontecessem separadamente. Então, por exemplo, eu lembro que eu conversei com ele sobre essa questão do bloqueio que eu tinha para aprender francês, de por que que eu estava passando por isso, que é uma coisa que a gente aborda, né, nessa questão da mudança de país e aprendizado de língua, e o outro, claro, de relacionamento, porque era uma coisa que me perseguia muito. Mas fora disso, eu confesso para você que eu deixei assim meio que cada um no seu quadrado, sabe? Eu não tive uma interseção. A única interseção foram esses dois assuntos que eu acho que devem ter se resumido a, sei lá, 2 ou 3 sessões de terapia e só. Sim, mas não atrapalhou, não interferiu de uma maneira. Não atrapalhou nem interferiu. Se a pessoa não faz terapia aí, e daí vai afetar o meu aprendizado para fazer o PAP? Absolutamente não. No meu caso, por exemplo, como eu falei, eu não vi muita interseção porque eu quis deixar as coisas rolando separado. Então eu posso realmente dizer que eu não acho que eu preciso disso para isso. Negativo. Eles funcionam bem separadamente. E Manu, já estou chegando no fim, eu sei que você tem uma vida busy aí, tem que trabalhar, mas deixa eu te fazer uma pergunta que é uma coisa que eu vejo muita resistência com as mulheres. Você sente que agora que você tem mais amor próprio, você é mais egoísta? Você se sente uma pessoa egoísta? E como que é isso?
Eu acho que é natural, e eu acho que o problema é que a gente lê muito essa palavra egoísta de uma maneira negativa. Porque não tem que ser uma... Egoísmo, ele pode ser negativo, acredito que sim, mas esse egoísmo que eu sinto hoje, ele não é negativo. É um egoísmo necessário. Porque antes de conseguir ser boa para alguém, eu preciso conseguir ser boa para mim. Então, assim, me colocar em primeiro lugar não é e nunca foi egoísmo. O problema é que, como a gente é educada nessa cultura de servidão, e como a gente, como eu, por exemplo, no caso, a gente passa por algumas coisas que acabam se deixando sujeita à opinião do outro, né? Então, isso acaba sendo um ponto que faz você se preocupar mais com o que o outro pensa, no que realmente eu quero fazer para mim. Então, quando você tem com essa linha de aprendizado, você adquire esse egoísmo, mas ele é um egoísmo necessário para sua sobrevivência. Do contrário, você vai viver em função do outro. Então, assim, é um egoísmo saudável. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que egoísmo não é uma coisa negativa. O egoísmo, às vezes, se faz necessário. Porque senão você quer agradar o outro em detrimento a você e você é infeliz. Eu acho que é isso que a gente não pode buscar. A vida é muito curta. Você tem que dizer não quando você quer dizer não. E não dizer sim porque você... Ah, não, peraí, deixa eu fazer isso, porque talvez... Não, não funciona assim. E você sente que e você ficou uma pessoa mais conformada, porque você tem mais amor próprio, mais acomodada? Esse é outro medo. As pessoas acham que se elas forem gentis com elas mesmas, elas vão ficar mais acomodadas. Sente que você ficou mais. Não, não nem, eu não consigo nem... Assim, não, para mim, eu não consigo nem entender por que que eu ficaria, Fê, sendo bem honesta. Para mim, a resposta é absolutamente não. Não senti nem um pouco de conformismo. Ao contrário, eu senti uma coisa meio que revolucionária. Falei, pô, se eu posso tudo isso, olha como eu tenho o poder de decidir absolutamente tudo. Eu sou a senhora do meu destino, sabe? Eu não tenho conformidade. Tudo que eu quero, agora eu posso correr atrás sem colocar limitações, sabe? Então, para mim, foi totalmente o oposto, eu diria. Totalmente. Maravilhoso, Manu. Tá sendo. Fez meu dia conversar com você. Tô Que lembrando bom. da Fernanda do final do ano passado com os post-its falando: ai, conseguiu, amiga. Conseguiu. Conseguiu mesmo. Muito feliz, é muito gratificante. Estou muito, muito contente de ter tido essa conversa com você. E assim, orgulhosa pra caramba do seu trabalho, da sua dedicação. Que delícia olhar você com essa carinha plena, assim, de falar: sou maravilhosa, sou maravilhosa. Eu converso com a Berenice. E ainda assim, com essa sua essência super. A gente se conhece pouco, mas você tem uma vibe super tranquila, acolhedora, do tipo de pessoa que escuta, que é amiga. Exato. E eu ouço muito isso das minhas amigas, sabe? As pessoas me procuram muito para falar, para desabafar. E aí um dia desse eu pensei, dentro do meu processo, será que eu posso, por favor, ser essa pessoa que eu sou para todo mundo comigo mesma, gente? Por favor, obrigada. Porque se eu sou tão legal com as pessoas, se as pessoas me procuram tanto para falar coisas confidenciais, me falar da vida, então eu tenho que saber ser amorosa comigo também. É uma obrigação. E aí é aquela coisa, vamos parar um pouco de querer ser essa pessoa fofa, fofa, fofa o tempo inteiro com todo mundo, porque agora eu quero ser comigo, 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 comigo. E aí entra o tal do egoísmo, mas não é ruim o egoísmo, é egoísmo bom. Mas eu acabei de me lembrar de uma coisa aqui que foi outro divisor de águas na minha vida e que me fez repensar muita coisa no trabalho. Não sei como é que eu esqueci isso, que foi a nossa aula de propósito, né? Porque eu tinha uma régua de propósito que era uma coisa assim, fora lá na estratosfera. E que essa coisa do propósito, e não precisa ser um propósito pequeno, mas se for um propósito pequeno, não tem problema, porque a gente tem muito essa mania de grandeza, só vou isso se aquilo, e não é verdade, né? O propósito ele é uma coisa muito além disso, e muitas vezes a gente liga ele para o lado profissional, então isso foi uma coisa que eu aprendi a desvincular. Meu propósito não está na minha profissão. A minha propósito pode estar em outra coisa. Pode estar na minha profissão, mas não necessariamente está ali. Só no trabalho que eu vou achar qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão nesta vida, nesse mundo. Isso vai muito além do trabalho, né? Isso foi uma coisa muito importante de entender também. Muito importante de entender.
porque eu me cobrava muito de não estar vivendo o propósito que eu acho que é meu no trabalho que eu tenho. Mas aí hoje eu já me questiono, mas será que esse propósito realmente é meu? E será que eu tenho que viver isso no trabalho? Já entendi que não. Então, isso foi muito importante também. Mas aonde você tem encontrado o propósito no seu dia a dia agora? Principalmente na minha transformação, em fazer coisas que eu gosto, em fazer coisas que me fazem felizes e procurar fazer essas coisas que me trazem, eu diria que é quase que um conforto, sabe? E ter prioridade, porque antes eu não tinha. Eu falava que eu queria, mas não sentava e fazia. Então agora, peraí. Por exemplo, uma das coisas que eu estou fazendo é finalmente estudar francês da forma como eu deveria, né? Porque antes eu estudava meio assim, né? Talvez por isso eu não tenha aprendido até então. Mas também tinha muita coisa acontecendo na vida. Era toda essa Manuela, a Manuzinha aqui falando do meu ouvido. A mudança era muito recente. Começou toda essa restrição de coronavírus. Então isso é difícil. A cabeça não fica muito boa. Mas hoje não. Hoje eu consegui priorizar e, assim, colocar isso como uma prioridade na minha vida, porque eu acho que isso está ligado no meu propósito, sim. Eu acho que, como, eu não sei te responder, mas uma coisa que eu entendi é que eu não preciso saber descrever o meu propósito aqui para você em um parágrafo. Esse propósito, ele vai sendo escrito e de lápis, não é um propósito escrito de caneta. Porque você vai, apaga e reescreve, adiciona, muda aqui a palavra, conjuga um verbo diferente. E eu acho que é assim. Ah, tá lindo ouvir você falar, porque na aula de propósito, spoiler, né, para quem vai assistir a gente, mas na aula de propósito, praticamente a aula de propósito é o propósito da sua vida é ser você. Exato. Não é ser a Manuzinha, é ser você. Exatamente, exatamente. E eu tô vendo que você tá bem, você tá leve, tenho certeza que tem seus problemas, que você tem seus dias ruins, que você tem seus trevas, Recaídas, óbvio, tenho com certeza. certeza. Mas ver que você tá com essa ferramenta de poder conversar com você e ser você a pessoa que se estende a mão quando você cai, né? Exato. Se acolhendo, se protegendo, se entendendo e tal. Lindíssimo. Tô muito, muito Que bom. feliz. Eu também, que bom. Bom, amor, é isso que eu tinha para te perguntar hoje. Super feliz Ah, por tá você, ótimo. pela sua disponibilidade, pela generosidade. Nada. Então tá, meu amor, a gente vai se vendo por aí, então. Bom Com fim de certeza. dia para você. Para você também, Nos Fê. vemos Um em beijo. Beijo. breve, Manu. Tchau.